O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que foste ver um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos o terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria. Por que chamado Domingo da Alegria? Porque já está próximo do Natal do Senhor. Nesse tempo do Advento, em que usamos os paramentos na cor roxa e na Quaresma. Algumas pessoas falam: não gosto muito desse tempo por causa dessas cores, né? Faz lembrar tristeza, né? Luto, dia de finados, alguma coisa assim. Mas é um tempo de espera que nós assim preparamos. Então, nossa vida, estamos sempre passando por momentos na vida que nem sempre as coisas não é como nós gostaríamos e fosse tudo alegria, né? Porque no tempo do Advento nós celebramos a alegria o tempo todo que vai estar chegando o Senhor. E é justamente nesse terceiro domingo que nós celebramos essa alegria, né? Porque não é a tristeza. Há uma diferença, né? O Advento e a Quaresma. O Advento nós estamos esperando e fazendo memória e celebrando o Natal do Senhor. Então, ela traz uma alegria. Na Quaresma, nós estamos refletindo, pensando na nossa caminhada, revendo os passos de Jesus, despedindo da humanidade. Mas depois que passa tudo isso, vem a Páscoa, a ressurreição, nossa alegria maior ainda, que a maior festa é da Páscoa. Então, esses dois tempos que nós passamos é uma preparação para uma alegria maior em nossa vida. É um tempo que nós refletirmos e prepararmos. Nós ouvimos na primeira leitura da profecia do profeta Isaías, falando: quando vir o Senhor,
trará um tempo de paz, de justiça, de alegrias, em que não haverá maldade. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os aleijados vão andar. E o Evangelho vem trazer uma reflexão a respeito dessa primeira leitura, trazer uma resposta em que aparece João Batista. Ele sabia de que Jesus é o Messias, aquele que é de vir. Mas ele quis mandar os discípulos ir até Jesus porque algumas pessoas o falavam e perguntavam a João Batista se ele era o Messias. Ele já havia dito, não sou eu, mas virá alguém maior do que eu não sou digno nem sequer desamarrar as sandálias dos seus pés. Este é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, João sabia, mas ele enviou os seus discípulos para que eles mesmos pudessem ir e obter essa resposta. E indo de encontro com Jesus, ele mandou pergunta se ele é aquele que há de vir ou se temos que esperar um outro. Essa foi a pergunta que João Batista pediu para seus discípulos fazer a Jesus. E Jesus não falou somente as palavras, mas falou, vocês estão vendo aí os sinais. Vinde ver. Os cegos estão enxergando, os surdos ouvindo e os mortos ressuscitam. Então Jesus veio ainda muito mais do que a profecia do profeta Isaías, que não havia dito que Jesus ia ressuscitar os mortos, e Jesus assim o fez. Nós temos os relatos nos evangelhos e muito mais que não foram escritos das pessoas que Jesus chamou novamente à vida. Então Jesus vai ser muito mais do que aquilo de que havia na profecia. Mas Jesus veio cumprir. E depois que os discípulos saíram, Jesus começou a dar testemunho de João Batista para aquelas pessoas, perguntando o que ele estava procurando no deserto, o que eles foram ver. Uma pessoa bem vestida? Ele falou, quem está vestindo roupas finas estão nos palácios. Porque João, ele vestia muito simples, cobria de pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, e vivia no deserto e as pessoas iam até ele. Ele tinha uma vida muito despojada, muito simples. E Jesus falou, e não há nenhum nascido de mulher maior do que João. Mas no reino do céu, o menor é maior do que João. Quando Jesus fala isso, quer dizer que todos os outros profetas que vieram e anunciaram a Jesus, mas não conseguiram vê-los com os próprios olhos. E João Batista, que veio ser o precursor, aquele que, lá na leitura do profeta Isaías, Deus falou, enviarei meu mensageiro à frente para anunciar o Salvador do mundo. Então, João Batista, ele veio para anunciar Jesus, em que as pessoas o procuravam, se confessavam, convertiam e recebia o batismo que João Batista batizava. E ele falou, virá aquele que é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas este vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, convertei-vos. O reino de Deus está próximo. Então ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele já sabia quem era Jesus, mas ele mandou seus discípulos para ter essas respostas. E eles viram todos esses sinais e voltaram. Sinal de salvação, que Jesus veio trazer a vida, a esperança e a alegria. Então Jesus falou que é o maior, muito mais do que um profeta. Então João Batista é muito mais do que os outros profetas que nós temos e conhecemos na Bíblia. Porque ele veio, conviveu com Jesus e anunciou o Salvador, aquele que veio salvar. Então, nesse tempo do Advento, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos esperando o Natal do Senhor, fazer essa memória do nascimento de Jesus. Nós já sabemos que ele já veio, como o salmista falou, vinde, Senhor, para salvar o seu povo. Então, estava clamando ali, que foi escrito no Antigo Testamento,
os salmos. Mas Jesus, ele veio e ele está presente em nosso meio. O reino de Deus faz acontecer a partir do momento em que a humanidade ela aceita Jesus e vive os seus ensinamentos. Aquelas coisas que Jesus ensinou. Então vai acontecendo o reino de Deus no nosso meio. À medida que o ser humano, pelo seu egoísmo, a sua indiferença, não busca as coisas de Deus, vai tornando mais tardio acontecer plenamente esse reino de Deus em nosso meio. Então nós, ao ouvirmos a palavra do Senhor, vivamos e colocamos em prática a nossa vida, a nossa caminhada. Como São Tiago escreveu na sua carta, de que o agricultor ele lança a semente, ele vê o tempo da chuva, prepara o solo, semeia e fica esperando a colheita. Então, é preciso que a chuva e o sol estejam na quantidade necessária para que assim se cultive. Nós estamos nesse período aqui nessa região, que é um período de chuva. Ao andar por aí, a gente vê já algumas plantações e algumas pessoas preparando o seu campo, o seu terreno para semear, esperando os bons tempos da chuva para que a chuva venha e no tempo certo fazer assim a sua colheita. Então, Jesus já veio no mundo e anunciou, né, a salvação. Aqueles que eu seguir o seu caminho alcançará o reino dos céus. Ele virá uma segunda vez, né? Nós estamos esperando para vir buscar os que são seus, os que pertencem. Aqueles que ouvindo a sua palavra, assim colocar em prática a vivência da fé em nossa caminhada, em nossa família, nossa comunidade. Então assim, e vivendo retamente, buscando uma vida em que todos nós queremos o bem para o próximo, que todos possam ter a liberdade de viver, que possamos praticar a justiça, que nós não julgamos e condenamos os outros para também não ser julgados. Nós somos pecadores e vamos prestar conta a Deus da nossa vida. Jesus, ele veio e viveu na condição humana, menos o pecado, a diferença de nós, porque ele também é Deus e veio mostrar para nós qual o caminho que nós devemos seguir. Então, nesse terceiro domingo que nós celebramos, o domingo da alegria, que a alegria é saber que Jesus, ele já veio na humanidade, né? Que nós estamos preparando para o Natal, seu nascimento, fazer essa memória do nascimento de Jesus. Por isso, a todo ano, nós assim celebramos. E o ciclo do ano litúrgico na igreja, nós vamos vivendo cada data, cada momento é importante. E por que ficar todas as vezes, chegar o tempo do advento, nós celebrarmos, como que está esperando Jesus nascer novamente, se ele já nasceu? É para nós poder recordarmos. Porque quando nós não recordamos das coisas, a gente vai esquecendo. É como você ter um amigo que é próximo seu. Você sempre o vê, conversa, sai, ele te visita, você visita ele. Então vocês estão sempre tendo contato ali de proximidade. À medida que vai morar distante e vocês vão conversando cada vez menos, comunicando, vai passando o tempo, a gente acaba até esquecendo daquela pessoa que foi tão próxima, porque você não já tem aquele contato, aquela vivência. É por isso que todo ano nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, para nós recordarmos de que Jesus, ele veio a este mundo para nos salvar, para nos conduzir no caminho da salvação. Por isso que todo ano a gente celebra, mas toda celebração não é a mesma. Cada celebração tem diferença. Às vezes tem pessoas que já falou assim comigo, por que a igreja não muda a forma de celebrar? Que toda vez na missa é a mesma coisa. Não é. A igreja não vai mudar porque ela tem o que a sua liturgia própria para celebrar. Não pode fazer de qualquer jeito, né? Embora alguns lugares tenham a cultura, tudo ali, mas não pode sair daquilo que é próprio da liturgia. Mas toda celebração não é a mesma. Cada vez é um evangelho, uma leitura, uma reflexão. E cada padre também, ao
partilhar a palavra de Deus na homilia, cada um tem o seu modo, o jeito de conduzir, mas que chega ao entendimento daquilo que está celebrado, a palavra de Deus, né? Que é transmitida às pessoas. Então, vocês que vêm todo domingo à missa, à igreja, vocês percebem que não é toda a mesma coisa. Porque a cada dia que você vem com esperança, vem com pensamento, o que você vem buscar? O que você vem fazer aqui? Porque você tirou um tempo, reservou um tempo do seu momento, para que aos domingos, principalmente, você participar da liturgia, da Eucaristia, dessa comunhão e essa intimidade com Jesus. Como todos os dias, não é igual. E os dias não se repetem. Nós, a cada ano, nós inicia o dia 1º de janeiro e vamos dia 31 de dezembro. Uns 365 dias. Mas nós sabemos que nenhum dia ele repete a nossa vida a mesma coisa. A cada momento ele é único. Para que nós vivemos este momento em nossa vida, nós viver o presente. Não deixar para depois. Falar, não, depois eu vou à missa, depois eu vou fazer aquela visita, depois eu ligo para aquele amigo, depois eu vou visitar meus pais, depois eu ligo para eles, depois eu vou tirar férias, eu vou visitar a minha família que está distante. Quando se deixa as coisas para fazer depois, o tempo ele não espera. Ele vai passando e pode ser que não aconteça. E perde. Quando vai olhar, passou o tempo e não volta. O tempo ele não espera por nada, por ninguém. Nós que temos que caminhar, nós que temos que adiantar os nossos passos, estar firmes, para que nós não perdemos nenhuma oportunidade em nossa vida. Nós perdemos uma oportunidade de buscar a Deus, de ir até o templo para orar, para fazer essa comunhão com Jesus em nossa vida, enquanto nós não podemos andar. Quantas pessoas hoje estão em casa, que têm vontade de ir até a igreja, participar da missa, mas a saúde ou outras enfermidades não permite que tenham uma facilidade de locomover. Mas pelo menos enquanto tinha saúde, andava. E muitos daqueles que não caminhou com as coisas de Deus e agora já não consegue mais. Às vezes alguns até percebem que de muitas das coisas que devia ter feito na vida, não deu a devida importância. Foi importar mais com as coisas do mundo, as vaidades, e deixou Deus. Trocou Deus para o mundo. Então, é importante nós estamos nesse mundo, mas saber separar e escolher aquilo realmente que é importante. Aquilo que não vai afastar da nossa convivência social nesse mundo, mas também não vivamos distante das coisas de Deus, para que possamos viver plenamente. Então, ao escutar a palavra de Jesus, também somos convidados a ser seus missionários, a levar essa palavra, levar o Evangelho, levar a alegria. Que Jesus vai trazer para nós a esperança e a alegria, não o sofrimento. Ele deu a vida para nos salvar. Que nós alegramos na sua ressurreição para a vida plena, não somente aqui enquanto nós caminhamos peregrinando nessa terra, mas a vida eterna, que Jesus veio para dar para nós a vida e a certeza da vida eterna e não ter medo dessa passagem, desse plano para um plano espiritual. Então que nós caminhemos com fé, com amor, sem ficar julgando a vida do outro, o que o outro faz, mas nós endireitar o nosso caminho no Senhor, como diz São João Batista. Endireitai-vos os vossos caminhos, né? Convertei-vos, né? E nós busquemos o Senhor, que através dos sacramentos na igreja, a nossa vivência de fé, nós vamos redimindo nossas faltas e também pelas obras de justiça e de caridade que devemos praticar, para que vivendo retamente, alcançar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja